A paz do Senhor, como é que vocês estão? Estão bem? Passando aqui para trazer mais uma meditação sobre a palavra de Deus. E hoje vai estar lá no livro de João, no Evangelho, segundo João, no capítulo 6. A minha tradução, que é a Ferreira de Almeida, ela tem como título a multiplicação dos pães e dos peixes. Vamos estar lendo juntos? Diz assim: Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberiade, e grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vinha ter com ele e disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondendo: 200 dinheiros de pão não bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam sentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhi os pedaços que sobrejam, que nada se perca. Recolheram-no, pois, e encheram 12 cestos de pedaços, que sobrejam aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para o fazer rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. Olha que passagem maravilhosa, né, amados? Aqui é uma passagem em que Jesus ele multiplica os pães para uma multidão que seguia ele. Saiba que toda vez que você segue Jesus, toda vez que você faz a vontade de Deus, Ele vai cuidar do seu suprimento, cuidar da sua necessidade. Ele vai trazer o seu suprimento, a sua necessidade. Ali havia uma multidão de pessoas que estava esperando de Jesus aqueles pães, estava esperando de Jesus um alimento. Aquela multidão já estava o dia todo ouvindo a palavra de Deus, ouvindo os ensinamentos de Jesus, né? Temos ali o sermão do monte, o sermão da bem-aventurança, que é maravilhoso. Ali Jesus levou horas falando ali com as pessoas, com aquela multidão. Só que Jesus, ele sempre está preocupado. Ele está preocupado com tudo que você sente. Ele está preocupado com tudo que você precisa. E Jesus sabia que aquela multidão precisava de comida. Mas Jesus também é aquele que prova a nossa fé. Ele quer saber o que está no nosso coração, né? E ali, quando os discípulos, eles vieram, falou, né? Porque, aí diz assim, lá no 5, Então Jesus levantou os olhos e vendo uma grande multidão, vinha ter com ele, disse Filipe. Aí Filipe, né, um dos apóstolos de Jesus, falou assim: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Aí Jesus fez aquela pergunta para saber a fé daquelas pessoas, não é verdade? Mas Jesus já sabia que ele ia dar providência. Muitas das vezes Jesus deixa você passar por uma situação para saber onde é que está a sua fé verdadeiramente. Se você realmente tem confiado nele para suprir as suas necessidades, não é verdade? Então, mais no 4, mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Aí Filipe respondeu: 200 de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Quer dizer, era pouco dinheiro para comprar para aquela multidão. Só que Jesus, amado, ele é o milagre. Jesus é o verdadeiro milagre. Onde ele chega, tudo multiplica. Aonde ele chega, algo tem que acontecer. Não é verdade? E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens em muita relva, quer dizer, um lugar verde. E Jesus mandou todos assentar. E ali começou a dividir aquele pão. E cada vez que Jesus partia aquele pão, cada vez que Jesus ia partindo aquele pão, mais aquele pão se multiplicava.
Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Mas aquele pão se multiplicava e os apóstolos ficavam pasmo. Como pôde isso? Como pôde poucos pães, né? Como pôde isso acontecer? Tão poucos pães, poucos peixes e se multiplicaram desse jeito, porque Jesus é a verdadeira multiplicação da nossa vida, não é isso? E ali todos comeram, todos se saciaram, mas tem uma coisa que também Jesus nos deixa aqui como uma grande lição aqui também, amados. Sabe o que é? É você não estragar, é você saber o que você vai comer para que nos outros dias você também possa ter, para que depois você também possa ter, né? Sabe que tem muitos países que é visto como um país que mais, né, gasta as coisas, mais joga fora as coisas porque não cuida, porque não guarda. Então, olha que lição de Jesus também deixa nessa passagem. Aqui, olha, no versículo 14, no versículo 13, recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobrejaram aos que haviam comido, né? Olha, eles ainda juntaram, né? Não é o que sobrou, mas era pouco pão, era pouco peixe e ainda se fartaram, que ainda teve para depois, para o outro dia, para outras horas, né? Aí Jesus disse: olha, recolhe aqueles que comeram, mas ainda tem, então recolhe. Recolhe porque vai vir uma outra situação que a gente vai precisar. Vai vir uma outra situação que talvez eu não esteja com vocês e vocês vão precisar. Então Jesus também ensina aqui, amados, a cuidar, a economizar, né? A você não deixar as coisas na sua casa assim, né? Botar muita comida no prato e jogar fora, deixar as frutas se estragarem, sem fazer uma salada para aproveitar, não é isso? Pegar aquele arroz e aí já fazer uma jantinha diferente com aquele arroz ali do almoço. Então aqui Jesus também está ensinando que a gente precisa economizar. Mas o que me chama a atenção, o que o Senhor quer falar conosco nessa passagem, é que Ele é aquele que multiplica. Então não fique preocupado com o que você vai comer, com o que você vai vestir. Não fique preocupado porque Deus Ele multiplica, Deus Ele envia, Ele traz a providência, né? E Jesus aqui estava ensinando a seus discípulos a quê? A quê? A terem fé, né? Estava ensinando aos seus discípulos a guardarem para o outro dia, estava ensinando aos seus discípulos, né, que é necessário confiar até o fim, porque ele multiplica todas as coisas. Fica com essa palavra.